Quantas vezes você já tentou controlar sua vida sem nunca parar para controlar sua mente? Você acorda com pressa. Olha o celular antes mesmo de pisar no chão. As notificações já te puxam para um mundo que não é o seu. Você ainda nem respirou direito e sua cabeça já está gritando. Tarefas, contas, comparações, opiniões, prazos, promessas, culpa. Sua mente vai pulando de uma coisa para outra, como um macaco preso numa sala de espelhos. E o pior, você acredita que isso é normal, acredita que todo mundo vive assim. Porque todo mundo vive assim. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém te contou. Se você não tem controle da sua mente, você não tem controle de nada. Porque é a mente que define o que você sente, como você age, o que você ignora e até onde você se sabota, sem perceber. Você pode ter dinheiro, diploma, corpo sarado, status. Mas se não tiver paz aqui dentro, tudo isso vira um castelo de areia. A mente sem direção se torna um tirano, um mestre cruel, um loop infinito de pensamentos e julgamentos que se alimentam da sua energia. E no fim do dia, você sente que correu o mundo inteiro, mas não saiu do lugar. O vídeo de hoje é um convite a assumir o controle da sua mente agora. Não amanhã, não depois, agora. Mas você sabe o que acontece quando você tenta tomar o controle da sua mente? Ela se rebela. Ela grita. Ela te joga para todo lado, como uma criança mimada que nunca ouviu a palavra não. Você decide, hoje eu vou focar. E 10 minutos depois, tá no Instagram vendo a vida dos outros. Você diz, hoje eu vou meditar. E no primeiro minuto, tá pensando no boleto da semana passada, no que vão pensar de você, no que deveria ter feito. A verdade é que você vive numa mente indisciplinada. Não por escolha, mas por acostumamento. Você foi treinado, desde pequeno, a obedecer impulsos, a fugir do desconforto, a buscar prazer imediato, a se distrair sempre que a dor surgir. E o que acontece com a mente que nunca é observada? Ela cresce, ela vira o seu dono, vira um chefe invisível, que dita sua rotina sem que você perceba. Você age, mas nem sabe por quê. Fala, mas nem pensa no que disse. Come, compra, responde, ataca, se compara. Tudo no modo automático. Essa é a dor real. Não é a falta de dinheiro, não é a solidão, não é a ansiedade. É o fato de você não saber mais como viver com você mesmo. Sem ruído, sem fuga, sem agitação. A dor não tá no mundo, tá dentro. E o mundo só reage como reflexo do que a sua mente projeta. Mas e se existisse uma forma de observar isso tudo? De enxergar esse caos sem ser engolido por ele? De encontrar silêncio? É aí que entra o que Buda descobriu há mais de 2.500 anos e que continua mais atual do que nunca. Buda não prometeu uma vida sem dor. Ele não falou em felicidade eterna, iluminação mágica ou em fugir do sofrimento. O que ele fez foi olhar para a própria mente e descobrir que a raiz de toda dor estava no apego à ilusão de controle. Você não sofre porque a vida é dura. Você sofre porque quer que ela seja do seu jeito, porque resiste à mudança, porque quer ter razão, porque quer manter o que é impermanente, porque acredita que pensamento é verdade. No budismo, isso tem nome, dukkha. É a insatisfação crônica, o buraco invisível que você tenta tapar com qualquer coisa, com comida, com sexo, com distrações, com compras, com dopamina instantânea. Mas esse buraco não some com preenchimento, só com consciência. E para isso, Buda ensinou um caminho simples, direto e brutalmente claro: observar. Observar a respiração, observar o corpo, observar os pensamentos, sem lutar contra eles. Porque o problema nunca foi pensar demais. O problema é acreditar em tudo que a sua mente diz. A mente não é inimiga, mas ela precisa de limites, precisa de espaço, precisa ser compreendida como ela é, uma ferramenta e não um mestre.
A prática de atenção plena, ou mindfulness, é o antídoto, é o treino de voltar para o presente, de ver um pensamento e deixá-lo passar, de sentir raiva e não reagir, de perceber o caos sem ser parte dele. Não é fácil, não é rápido e talvez nunca fique perfeito, mas no momento em que você começa a observar sua mente com clareza, ela deixa de ser uma prisão e passa a ser apenas o que é: um céu nublado, com nuvens que vão embora sozinhas. A mente é como o céu. Os pensamentos são nuvens. Algumas são leves, passageiras. Outras são carregadas, escuras, ameaçadoras. Mas nenhuma nuvem é o céu. E nenhum pensamento é você. Quando você entende isso, não com a cabeça, mas com a prática, uma coisa muda. Você para de correr atrás do sol e aprende a ficar tranquilo mesmo quando o céu fecha. É isso que a atenção plena ensina. Você não tenta parar a chuva. Você observa, você sente e deixa passar. No início, é desconfortável. Parece que sua cabeça grita. Parece que a ansiedade aumenta. Mas é só porque, pela primeira vez, você está encarando tudo de frente. Sem distração, sem fuga, sem atalhos. É como um rio agitado. A mente corre, derruba tudo, te afoga. Mas se você se senta à margem e só observa a corrente, percebe que ela flui sozinha, que ela vai embora. Esse é o segredo. Você não precisa lutar com os pensamentos, não precisa vencer a ansiedade, não precisa controlar tudo. Você só precisa ver, com clareza, ver a raiva nascer e não alimentar, ver a comparação surgir e não reagir, ver a vontade de largar tudo e só respirar. É isso que o Buda ensinava. A liberdade não vem de fora. Não vem de mais dinheiro, mais tempo, mais prazer. A liberdade nasce no momento em que você percebe que não é a sua mente. Você é aquele que observa. Você é a consciência que enxerga tudo passar. E nesse espaço entre ver e reagir, existe algo que ninguém te ensina na escola, na faculdade, na vida comum. Existe paz, paz verdadeira. Não a paz de fim de semana, de feriado, de viagem, mas a paz de estar com você mesmo e não querer fugir. Mas como se faz isso na prática? Como aplicar atenção plena num mundo que não para? Como assumir o controle da mente num cenário onde tudo grita por sua atenção? A resposta não está num retiro espiritual. Está no agora, no que você já vive, no que você já faz. Atenção plena não é sentar em posição de lótus e tentar virar monge em 7 dias. É olhar para a sua vida e entrar nela com presença. Quer um exemplo simples? Quando estiver lavando a louça, sinta a água, ouça o som, observe os movimentos das mãos. Se um pensamento vier, tudo bem, veja ele chegar. Mas volte para o agora. Quando estiver caminhando na rua, sinta o toque do pé no chão, o vento no rosto, o cheiro do ar. Volte para o corpo, volte para a respiração. Quando estiver ansioso, não fuja. Sente-se, respire. Observe onde a ansiedade se manifesta. Na barriga, no peito, na garganta. A mente quer te tirar de onde você está. Ela quer que você se preocupe com o que ainda nem aconteceu, ou se prenda a algo que já passou. Mas a única coisa que você pode tocar de verdade é esse momento. E sabe o mais doido? Quanto mais você treina essa observação, mais você percebe que a maioria dos pensamentos não são úteis. Eles são barulho, repetições, medos reciclados, memórias distorcidas, desejos fabricados. E quando você para de se identificar com tudo isso, você se torna leve. Você não precisa controlar cada pensamento, só precisa não se agarrar a todos eles. Comece pequeno. 1 minuto por dia. 2. 5. Comece na respiração. Comece na pausa entre um clique e outro. Comece enquanto escuta esse vídeo, porque a sua mente vai continuar pulando, mas você pode ser o chão firme onde ela pousa.
e não mais o brinquedo que ela arrasta. Mas agora me diz, quem você é quando ninguém está olhando? Quando não tem Instagram, quando o celular descarrega, quando não tem ninguém para agradar, nem para responder. Você consegue ficar em silêncio com você mesmo por 5 minutos? Ou precisa de estímulo o tempo todo? Quantas decisões da sua vida foram tomadas com calma, com consciência? E quantas foram puro impulso, pura reação? Você acredita que pensa por conta própria ou só repete vozes antigas que te disseram o que é certo? Você diz que quer paz, mas vive alimentando guerra dentro da cabeça. Você diz que quer liberdade, mas vive preso em padrões automáticos que nem percebe mais. Você diz que quer ser melhor, mas foge de todo o desconforto como se ele fosse o inimigo. E aí está a verdade. Você não precisa de mais motivação, você precisa de coragem para olhar o que você evita. Porque controlar a mente não é calar ela, é escutar com maturidade, é responder com sabedoria, é saber a hora de silenciar e a hora de agir. O caminho da consciência não é fácil, é desconfortável, é repetitivo, é frustrante às vezes, mas é o único caminho que te leva para você mesmo. E não tem vitória maior que essa. Você inteiro. Você lúcido. Você no comando. Mesmo quando tudo lá fora tenta te tirar do eixo, o caos vai continuar. Mas você não precisa mais fazer parte dele. Você pode sair do piloto automático. Pode parar de ser empurrado de pensamento em pensamento, como se fosse só mais um passageiro num trem sem maquinista. Você pode voltar para o controle. Não o controle do mundo, esse é impossível, mas o controle do seu olhar, do seu ritmo, da sua presença. E tudo começa com algo tão simples, que parece inútil: parar e respirar. É só isso. Inspirar, observar o que está vivo agora, expirar e deixar passar. Você não vai dominar sua mente do dia para a noite, mas a cada momento em que você escolhe não reagir, a cada impulso que você observa sem obedecer, a cada segundo que você consegue ficar no agora sem querer fugir, você vence, você retorna, você planta paz no lugar onde antes só havia ruído. E com o tempo, essa prática deixa de ser um esforço e vira um modo de existir. Simples, consciente, livre. Você não precisa mudar tudo hoje. Não precisa virar outra pessoa. Não precisa atingir iluminação. Você só precisa dar um passo. Um único passo na direção contrária do caos. Fechar os olhos, respirar com presença e lembrar: você não é a sua mente. Você é aquele que observa. E se você sente que esse é o momento de começar a olhar para dentro, com mais presença, mais calma e mais consciência, então você já está trilhando o caminho. Aqui no canal, O Caminho e a Mente, a gente caminha junto, com passos firmes, silenciosos e verdadeiros. Se isso faz sentido para você, se inscreve, ative o sino e permita-se andar com mais leveza. Um passo de cada vez. Porque o mundo é barulhento, mas dentro de você ainda existe silêncio.